Hello everybody, I'm teacher Michelle. Welcome to our English class. Olá pessoal, eu sou a professora Michelle. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar de Very Textual Genre Poems. Vamos continuar falando de gêneros textuais diversos ou variados e hoje nós vamos focar nos poemas ou numa linguagem que é mais subjetiva, que em português inclui também a poesia, tá bom? Então, olha só, quando nós falamos de gêneros textuais diversos, nós estamos nos referindo aos vários tipos de texto que normalmente são apresentados para nós nas atividades de inglês, no Enem, no vestibular, em atividades em geral que envolvem o processo de leitura. Bom, na nossa aula anterior, nós falamos de maneira geral, do que são os gêneros textuais, e hoje e na próxima aula nós vamos aprofundar em alguns textos específicos, tá bom? Então, o nosso roteiro hoje vai ser, primeiro, Introduction to Poetry, então fazer uma introdução, uma apresentação desse campo do texto em verso, que para nós em português envolve tanto a poesia quanto o poema. Em inglês, o termo poetry, ele é abrangente, ele envolve essas duas formas, tanto a poesia quanto o poema. Types of poetry, os tipos de poema e poesia que nós podemos encontrar, alguns elementos específicos desse tipo de texto, por exemplo, são textos predominantemente em verso, e alguns exemplos. Exemplos, inclusive, que já foram tema de Enem ou de vestibular. Bom, e por fim, a gente analisa alguns contextos, alguns exercícios que são apresentados em contextos. Como nós estamos falando de interpretação e de leitura, o nosso exercício ele é contextualizado, não é gramática, não é regrinha, tá bom? Então, vamos lá. Nossa introdução, fazendo a nossa apresentação primeiro. Poetry is a literary work. Poetry se refere à produção literária, tá? Então, quando a gente pensa poema e poesia, nós estamos falando de um campo da literatura, de uma produção literária. Which special intensity is given to the expression of feelings and ideas. Aí ele destaca que esse tipo de trabalho literário ou de produção literária, ele apresenta uma intensidade especial voltada para a expressão de sentimentos e ideias, que é aquilo que a gente diz da linguagem subjetiva. Ela trabalha mais com a questão do eu lírico, do sentimento, da emoção do autor quando ele vai fazer a produção dele. É usado, usa distintivamente estilo e ritmo, apresenta uma coletânea de poemas e poesias, e poetry em língua inglesa também pode se referir a um gênero literário, tá bom? Que a gente volta de novo para aquilo que eu falei no começo, poesia e poema. Eu trouxe aqui duas definições que eu achei interessante para a gente entender um pouquinho do que é poema e poesia. O ex-presidente da Índia diz o seguinte, ele também é escritor. Poetry comes from the highest happiness or the deepest sorrow. A poesia, o poema, eles vêm da mais alta felicidade ou da mais profunda tristeza. Ou seja, a poesia nada mais é, ou o poema nada mais é, do que a manifestação do sentimento, seja um sentimento de felicidade ou um sentimento de tristeza, de pesar ou de lamento. Outra definição, e agora é de um poeta americano, ele diz: Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words. Poesia é quando a emoção encontra as palavras e quando as palavras encontram a emoção. Ou seja, são produções que você faz escritas ou orais que dizem respeito, que têm relação com as emoções, com a subjetividade. Fazendo uma distinção entre a poesia e o poema, esses dois pontos que nós estamos abordando, a poesia é um texto literário predominantemente em verso, ela apresenta rimas e, portanto, uma repetição de sons, ela tem uma sonoridade e ela oferece, ela traz as emoções, certo?
Do outro lado, ela tem como objetivo apresentar ou trazer, despertar no leitor emoção. O poema é um gênero que pode ser também em verso, mas ele também aceita a prosa, que são os poemas, por exemplo, narrativos. Ele apresenta sentimento e ideias também do sujeito, ou emoções e pensamentos daquele sujeito, daquele autor, e ele pode incluir recursos sonoros, como, por exemplo, a figura de linguagem aliteração, que é a repetição daqueles sons iniciais. Então, você pode ter isso nos poemas também, tá? Alguns tipos de poesia e de poemas que eu trago para vocês são, por exemplo, poemas narrativos, que nada mais são do que histórias contadas em formato de poema, por isso que ele tem esse nome. E aí, quando a gente pensa em narrativa, a gente sabe que é uma história que envolve personagens, lugar, que é o espaço, tempo, todas aquelas referências que nós conhecemos em uma história, tá bom? O poema narrativo é uma das formas mais antigas de se tratar de poesia e de poema. Por que a gente fala que é mais antigo? Porque era um hábito que os povos tradicionais utilizavam de passar conhecimentos e informações de geração em geração. Muitas vezes, essas narrativas, esses poemas narrativos, eles eram cantados em formas de balada. Vocês já devem ter assistido, por exemplo, ou talvez lido a obra Senhor dos Anéis, O Hobbit. E aí vocês devem ter percebido, por exemplo, que algumas comunidades, por exemplo, os anões, os elfos, eles tinham como hábito cantar. E essa cantoria, essa cantiga que eles utilizavam, nada mais era do que era uma história que ia sendo passada de geração em geração. Então, por isso que a gente coloca que esses poemas narrativos são manifestações mais antigas, tá bom? Eles começavam oralmente, depois passaram a ser escritos. Eles usam com frequência a repetição e a rima, justamente para garantir que essas histórias que são importantes, os ensinamentos para aquele grupo social, para aquela cultura, que eles sejam lembrados e passados de geração em geração, tá bom? Outro tipo de poema muito comum é o poema épico, tá? E o poema épico, ele se assemelha ao poema narrativo, mas o poema épico ele tem como característica a distância. Ele é um texto mais denso, mais longo, tá bom? Como poemas épicos, a gente observa uma história que é focada num herói. E todas as aventuras, obstáculos, desafios que esse herói enfrenta na sua jornada. Então, também tem uma história, mas ela tem uma característica central de falar da aventura de um herói que acaba sendo lendário, tá? Ele fica marcado na história de um povo como um herói. Por exemplo, a Ilíada, por exemplo, Paraíso Perdido, que são poemas épicos conhecidos na literatura da língua inglesa. A gente conhece também Ilíada, Odisseia em língua portuguesa, tá bom? Aqui justamente tem um exemplo do Odisseu, que é o herói apresentado no poema épico chamado, conhecido em português como Odisseia, tá? É um épico da literatura grega, que é conhecido e traduzido em várias outras línguas. Bom, então o texto vai falando dessas aventuras, dos desafios que ele enfrenta. Outro tipo de poema, nós chamamos em português de acróstico, tá? An acrostic poem é quando você utiliza as letras iniciais de uma palavra, de uma frase para formar uma palavra, tá bom? Então, a gente percebe que é uma definição e é um texto que tem o elemento visual também, de você organizar cada uma das letras que soletram uma palavra como iniciais de um poema. Você destaca aquela palavra. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo. Aqui, por exemplo, eu mostro para vocês um exemplo desse tipo de acróstico ou de texto. Apple é a nossa palavra, fazendo referência ao assunto desse pequeno poema. E aí, com Apple, eu formo frases, usando as iniciais da palavra. O acróstico também pode acontecer no meio, tá? A característica é sempre você ter como destaque uma palavra. Então, por exemplo, a piece of fruit, um pedaço de fruta, um tipo de fruta. Painted red or green,
Colorida de vermelho ou verde. A maçã pode ser vermelha ou maçã verde. Perfect for a snack. Perfeita para um lanche. Lovely with peanut butter. Muito gostosa, né? Saborosa com manteiga de amendoim. Prática de pessoas, tá? Como, por exemplo, os americanos ou os europeus. Nós não temos muito hábito aqui no Brasil de fazer isso. Excellent in taste. Excelente no sabor. Então, aqui a gente tem a formação do acróstico a partir da palavra apple com os versos do poema. Bom, outro tipo de poema muito comum é o poema em verso livre ou verso branco, tá? Que é quando ele não segue regra nenhuma. Não tem métrica, não tem obrigatoriamente a rima, é um poema livre. Então, aspectos, por exemplo, como rima, contagem de sílaba, pontuação, número de linhas, né, que seria o número de versos, número de estrofes, toda essa construção ou mesmo a formação desses versos, não importa. O autor tem a liberdade de organizar o texto de acordo com a sua intenção, de acordo com a sua ideia para transmitir a mensagem que ele quer oferecer. Por exemplo, aqui eu tenho um poema que tem como título Sister, e aí quando você analisa, ele não tem um padrão, não tem rima necessariamente, ele não oferece toda a padronização que outros tipos de poemas oferecem. She calls me tofu because I'm so soft, easily falling apart. Ela me chama de tofu porque eu sou muito mole, né? Eu sou uma pessoa que não sou muito rígida, muito restrita. Normalmente ou facilmente eu me desmancho, tá? Outra questão, pessoal. Quando a gente fala de textos literários, poesia, um poema, uma canção, normalmente são textos que nós não fazemos a tradução literal, tá? A gente traduz para poder entender a ideia, para compreender do que ele está falando, qual é o assunto, mas quando você faz essa tradução, você perde os elementos emotivos, você perde aquela característica da subjetividade, porque quando o autor de um texto subjetivo, ele utiliza, ele escolhe certas palavras, é porque ele tem como intenção despertar no receptor, despertar no leitor, naquela pessoa que está recebendo aquela produção escrita, despertar a emoção. Quando eu faço a tradução, eu estou mudando o texto que esse autor inicialmente pensou. Então, automaticamente, você perde a essência, você perde um pouco do processo criativo daquela produção. Tá bom? Então, é sempre interessante a gente ter isso em mente. Alguns elementos dos textos, né, literários ou da poesia, do poema, é que você usa bastante a questão da descrição visual. Então, as pessoas, quando leem, elas despertam as suas emoções e os seus sentidos. E você utiliza bastante a linguagem figurativa, ou seja, as figuras de linguagem, aqueles recursos linguísticos que nós temos para transmitir determinadas emoções. Uma linguagem mais intensa, com o objetivo intencional de produzir efeitos sonoros, como, por exemplo, o ritmo, a rima, a onomatopeia, a aliteração, são alguns exemplos que estão diretamente relacionados à produção de sons nos poemas e nas poesias. Eles são escritos em versos e estrofes, diferente, por exemplo, do texto em prosa, que é o nosso assunto da próxima aula, que são textos produzidos em sentenças ou parágrafos, é o que a gente chama de escrita corrida, né? É aquele texto que você escreve na sequência. Outros elementos, linguagem subjetiva, como eu venho falando desde o início dessa aula, descrição de sentimentos e emoções, uso do eu lírico, né, que em inglês é chamado de lyric self, que é a materialização ou a demonstração de uma emoção pessoal ou individual. Presença de figuras de linguagem e a questão da estrutura dos versos. Quando você tem um poema ou uma poesia específica em um formato, você pode ter o dístico, que é aquele texto em 2 versos, que em inglês é chamado de couplet, que vem do francês. Pode ser um terceto, um quarteto, se você tem textos, estrofes formadas por 3 ou 4 versos. Então, tudo isso faz relação com a estrutura textual. Um exemplo de um couplet, que seria um dístico em português, é quando você tem as construções em 2 versos.
tá bom? Perceba que aqui no caso eu tenho a rima, ó. Pages, ages. Não só a semelhança na escrita, a rima também pode ser uma reprodução de som parecido, como, por exemplo, over me, not free. Então, apesar de escrever diferente, eu tenho um som aproximado ou parecido. Um texto, um poema que é chamado de shape poem, que é um poema com formato. Você consegue ver uma formação, uma forma visual. Então, por exemplo, poema sobre tree e o formato dele lembra uma árvore, uma planta, fazendo a associação com o elemento visual e a construção textual, a construção gráfica. Outro tipo de poema, poema hipérbole, que é o poema caracterizado pelo exagero, tá? Pela característica, pela temática exagerada. Também é uma figura de linguagem, tá? O título coloca Hyperbole of my dog. A hipérbole do meu cachorro ou do meu cão. Então, você vê aqui um poema que vai falar dessa questão do exagero em relação a uma percepção que a autora tem sobre o seu animal de estimação. Exemplos de poemas que já foram citados no Enem, eu tenho aqui, por exemplo, um poema em prosa, que nós vamos aprofundar na nossa próxima aula. Qual é a diferença? Estrutura, ó. Texto corrido. Você não tem a divisão em versos como nós temos nos outros poemas que eu demonstrei aqui para vocês. Bom, indo para o nosso exercício, como que nós vamos analisar esse conteúdo? Textos líricos ou textos subjetivos, eles têm por essência trazer a emoção. Então, é interessante que quando você for analisar esse tipo de questão, você leia o enunciado vai estar em língua portuguesa, no caso do Enem, e ele vai te oferecer algumas pistas. Nesse caso, é interessante que você automaticamente, pelo visual, você já consegue identificar que não é um texto em prosa, tá? Então, pelo formato dele, você percebe, é um poema, é uma canção. O título é I too, eu também. Aí nós começamos a ativar aqueles conhecimentos que nós temos sobre estratégia de leitura. Então, quais são as palavras que eu já conheço? Quais são as palavras que parecem com português? Quais são as palavras que eu consigo identificar pelo contexto? Tem algum elemento visual? Tem alguma coisa que me chama a atenção? Então, esses aspectos eu consigo utilizar para me ajudar na interpretação. Vamos para o enunciado. Olha o enunciado em português. Langston Hughes, nome do autor, foi um poeta negro americano que viveu no século XX e escreveu I, Too, em 1932. Então, olha só, o enunciado já me dá alguns contextos. Quem é o autor? Qual é o contexto desse autor? Então, é um homem negro vivendo nos Estados Unidos que escreveu um poema em 1932. No poema, a personagem descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento de, ou seja, ele já me dá mais ou menos qual é o contexto do poema. O poema vai, como descreve aqui, vai trazer uma prática racista. E eu tenho como autor, que é a pessoa que manifestou as suas emoções, eu tenho o autor, um poeta negro. Então, eu volto para o texto. O texto diz, I too sing America. América, palavra cognata, eu sei o que significa. Eu também canto a América. I'm the darker brother. Eu sou brother. Vocês sabem, irmão. Darker, mais escuro. They send me to eat in the kitchen when company comes. Eles mandam eu comer na cozinha quando a companhia chega. Então, ele começa a colocar como prática racista essa separação, que ele não deve se alimentar junto com as outras pessoas. A reação dele, ele diz, mas, quer dizer, apesar deles fazerem isso, I laugh, eu dou risada, and I eat well, e eu como bem. And I grow strong, e eu cresço forte. Então, ele vai mostrando no poema justamente a coragem, que apesar dessa prática racista que ele recebe, o personagem do texto recebe das outras pessoas, ele não se abala.
E ele demonstra I too, ele também representa a América, ele também faz parte dos Estados Unidos, tá bom? Então, resposta correta, letra E. Pessoal, hoje nós falamos de poemas e poesias, como gênero literário, como tipo de texto, e trouxe algumas dicas para vocês sobre esse tipo de interpretação. Até a próxima, fiquem bem e bye bye!